Amém. Queridos, abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 27. Dando continuidade ao tema a idolatria do pecado. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te somos gratos mais uma vez por estarmos aqui. Diante da revelação da Tua Palavra Santa. Obrigado pelo privilégio que nós temos como igreja, Senhor, de todos os domingos aprendermos acerca da Tua Palavra. Continue iluminando o nosso entendimento, Deus, especialmente dos pastores e presbíteros dessa igreja, que têm tido o ministério, Senhor, da palavra e do ensino. Que o Senhor continue sendo luz para nossas vidas, nos iluminando, nos ajudando, Senhor, a compreender, Senhor, a Tua Palavra, primeiramente, Senhor. Para que jamais falemos, Pai, qualquer coisa que não seja aquilo que o Senhor quis revelar para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Essa minha oração, que é a oração que eu tenho feito sobre a minha vida e sobre a vida dos presbíteros aqui dessa igreja, talvez uma das coisas que eu sempre tive mais temor na minha vida foi de falar coisas ou ensinar coisas que Deus não revelou de fato na sua palavra. E isso é uma coisa um pouco complicada quando você é um teólogo e você lida com teologia e você vê tanta coisa, né, sendo falada, dita na internet, em tantas denominações. Inclusive os católicos costumam, inclusive, falar que o protestantismo nada mais é do que um aglomerado de milhares e milhares de seitas, onde cada denominação fala uma coisa, cada igreja fala uma coisa. Às vezes uma mesma denominação não fala a mesma coisa, né? Cada igreja local tem a sua liberdade de falar alguma coisa, né? Algo diferente nesse aspecto. E a minha oração em relação a Gólgota, aos pastores dessa igreja, sempre é nesse aspecto, que a gente encontre graça mesmo diante do Senhor para falar aquilo que de fato a palavra ensina. E é muito difícil essa questão como teólogo, porque eu vejo o tempo todo coisas sendo faladas, sendo ditas, que na minha forma de entender as Escrituras, em nada tem que ver com as Escrituras, né? E tem uns miseráveis que sabem da forma como eu penso e gostam de ficar mandando videozinho para mim, só para eu ouvir e ficar com raiva, né? Então, hoje mesmo eu recebi de um abençoado que está lá no Amazonas, trabalhando com um índio, e o infeliz não tem o que fazer na vida dele, ele fica mandando vídeo de escatologia ainda por cima, de uns caras falando algumas coisas assim, absurdas, né? Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo de um senhorzinho já, sei lá, de uns 80 anos mais ou menos, e ele falando que um dia ele acordou de madrugada e a esposa não estava na cama. E aí ele falou assim, caramba, será que minha esposa foi arrebatada e eu fiquei? Né? E daí ele foi procurar a esposa na cozinha e a esposa não estava na cozinha também. Né? Eu falei, foi ele que falou cozinha, tá? Não estou dizendo que é o lugar da mulher é na cozinha, foi ele quem falou isso. Tá? Que ela estava na cozinha e não achou ela na cozinha. No fim, a mulher estava lá na lavanderia, e ele achou a esposa e ficou aliviado, porque não tinha acontecido o arrebatamento, né? E isso é uma coisa que, obviamente, essa igreja não crê, né? Essa igreja não crê nesse arrebatamento que se é falado por aí, ok? Nós não cremos no arrebatamento secreto. Nós não cremos num arrebatamento que é dividido, né, em uma volta de Jesus que é dividida em duas partes, e um julgamento que acontece em duas partes. Então, na visão geral, é que Jesus vai acontecer o arrebatamento, e a igreja vai desaparecer, daí vai entrar no período de 7 anos, 3 anos e meio de perseguição, que é aí que eles chamam de grande tribulação, e depois 3 anos e meio de paz. Nesse tempo, o Espírito Santo vai ser tirado. Alguns creem nisso, e os judeus vão ser responsáveis de pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, e terão a grande tarefa de convencer as pessoas sem o Espírito Santo, né? É um desafio, obviamente, né? Impossível
na minha visão. E depois de 7 anos, finalmente Jesus volta e ressuscita os mortos. Antes disso, dos 7 anos, ressuscita os mortos, acontece o arrebatamento. Depois de 7 anos, Jesus volta, e aí acontece a implantação de um reino milenar na terra, onde Jesus reinará na terra durante 1000 anos. E depois, no final, finalmente acontecerá o grande juízo final, onde os ímpios serão julgados, né? Então, a igreja não, mas a Gólgota não crê nisso, né? A Gólgota crê que a volta de Jesus vai ser uma única vez. Jesus voltará, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Num único momento, todas as nações, todo o mundo verá o Senhor Jesus nas nuvens voltando com os seus anjos para julgar a terra. E a igreja será arrebatada para o encontro nos ares. Isso é arrebatamento. Então, essa ideia maluca de um arrebatamento, onde, né, 2 vão estar na cama, um vai sumir e o cara vai procurar a esposa pela casa porque acha que a esposa subiu antes, isso não existe em nenhum lugar das Escrituras, meus queridos. Tá bom? Não existe. Em nenhum lugar das Escrituras existe essa ideia maluca de um arrebatamento secreto, ok? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, isso é visível para todo olho, é uma única vez. Amém? Certo? Então, né, eu fico preocupado com essas coisas, assim, com relação ao que está acontecendo, porque como é divulgado essas coisas, como tem gente aí aprendendo coisas que, na minha perspectiva, isso não é bíblico, certo? Então, nós temos que estar atentos a 2 coisas, a 3 coisas, pelo menos, em relação à fé cristã. E que é inegociável que você experimente isso na sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Que é o que essa igreja prega. Essa igreja prega que você precisa conhecer as Escrituras. Precisa aprender as Escrituras. O Lucas, o Lucas, o Kenny e o Brunello temos conversado, né, juntamente com a Kátia, que é o grande sonho da Kátia, de a Gólgota ter um seminário teológico. E não somente um seminário teológico, mas também um seminário online, né, para que possa outras pessoas terem acesso a isso. Porque uma das coisas que o Lucas sempre fala, que todos os domingos aqui vocês têm um banquete teológico, um banquete de ensino das Escrituras que você não tem em igrejas de uma forma comum. Okay? É uma coisa meio fora da curva, a Gólgota, aquilo que você aprende aqui todos os domingos, certo? Deus tem levantado os presbíteros, os pastores que têm estudado muito, se debruçado sobre as Escrituras, né? Estudado, lido para aprender, para passar para a igreja um ensino bíblico. Amém? E assim, muitas vezes eu vejo que a igreja não tem esse interesse, né, bíblico. E você tem que ter esse interesse. Você precisa conhecer as Escrituras. Então, eu sempre falo que você precisa conhecer as Escrituras, precisa conhecer Deus por meio das Escrituras, precisa conhecer Deus por meio da oração, por meio de uma vida mística, uma vida de busca, de se debruçar, gastar tempo em oração. Não pode depender de chegar no culto aqui e se encher de Deus no culto, querido. Amém? O culto não é isso. Quando eu ia para a igreja presbiteriana, você imagina como é que era eu numa igreja presbiteriana, porque eu era um presbiteriano pentecostal na época. Eu era um presbiteriano que ficava a semana inteira no meio do mato orando, junto com o pessoal da igreja quadrangular, e domingo ia para a igreja presbiteriana. Chegava lá, era música somente tocada no órgão lá, né, não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha nada disso, é só hino do hinário presbiteriano, e eu estava lá, ó, que nem um louco lá na igreja, lá cantando, berrando, gritando, e não estava nem aí com a galera que era contrária a isso, entende? Porque eu chegava cheio do Espírito. Eu não ia para a igreja para ficar cheio do Espírito. Se eu dependesse de edificação por meio da palavra, no meu tempo de igreja presbiteriana, eu estava lascado, entende? Estava lascado, porque os 3 pastores que eu tive, misericórdia, entende? Nesse aspecto. Gente fina, homens de Deus, tudo, mas eram péssimos na questão do púlpito, né? Não tinham, na minha perspectiva, eles não tinham muito essa questão do dom, né, da palavra, de uma comunicação boa. Era uma comunicação que, no meu ver, era uma comunicação falha. E aí a terceira coisa que é a questão da praxis do Evangelho, né? Você precisa ter um ministério onde servir, né? Ok? Nós tivemos uma reunião essa semana com a diretoria, tratando essa questão de se criar um ministério de evangelização, de rua, por exemplo, né?
E uma das coisas que eu propus, falei assim, não, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, não que não possa ter um ministério de evangelização de rua, mas nós temos que conscientizar a igreja de que a tarefa de evangelização é de todos nós. Amém? Certo? Porque você cria um ministério de evangelização, a gente faz o quê? Já tem um ministério de evangelização, eles que se virem, que vão para as ruas evangelizar a bugrada, certo? Não, nós temos que ter uma consciência que a tarefa de evangelização é de todos nós. Absolutamente todos nós temos a tarefa da evangelização. Amém? Nós temos um culto inspirador, na minha perspectiva. Eu acho que a Gólgota tem um culto inspirador, onde você pode trazer visitantes, traga tua família, né, traga os teus amigos e venha, chama para vir no culto. Se você tem vergonha, talvez, de falar de Jesus para uma pessoa, chama aqui que a gente fala por você. Amém? Certo? Uma segunda coisa em relação a isso, queridos, mais uma vez quero enfatizar, essa igreja precisa ser um pouco mais acolhedora, no aspecto à recepção dos visitantes. Não somente dos visitantes, mas eu vou falar, eu não gosto de ver gente isolada no canto. Não gosto, sabe? Então, assim, se você já é membro da igreja, não fique isolado no canto. Venha para o meio dos pecadores, em nome de Jesus. Amém? Sai de onde você está, venha se enturmar, porque se depender da galera aí atrás, muitas vezes isso não vai acontecer. Amém? Então, dê atenção para os visitantes e também venha para o meio, em nome de Jesus. Amém? Certo? Fortalecer a comunhão, mas também tomar cuidado com essa questão da evangelização, porque isso é uma tarefa de todos nós, em nome de Jesus. O Senhor Jesus falou, ide fazei discípulos. Nós precisamos fazer discípulos, pregar o evangelho, em nome de Jesus. Se cada um aqui trouxer uma pessoa para Cristo por ano, em um ano nós temos o dobro de pessoas. Amém? Certo? Mas é trazer e dar atenção, não é trazer e largar no canto aqui. Amém? Certo? Amém? Voltando então para o texto, queridos. Lá em Deuteronômio 27, uma das coisas que nós estamos falando é a respeito da lei, das coisas da lei que se conservam, que permanecem ainda até os dias de hoje, certo? Que nós vimos a questão da sexualidade, por exemplo, né? A sexualidade lá no Antigo Testamento envolvia todos os pecados que eram para a morte. Então, praticamente quase todos os pecados na sexualidade implicavam em pecados que eram para a morte, eram punidos com a morte. E, na perspectiva do Novo Testamento, a pena capital não é mais aplicada. Então, a pena de morte não é mais aplicada. Mas deixou de ser pecado porque está no Novo Testamento? Não. O Novo Testamento continua dizendo que aquilo ali é pecado e ponto final. Então, o Novo Testamento ele não mudou os aspectos da lei. Algumas coisas da aplicação dos pecados para a morte não são mais aplicáveis à luz do Novo Testamento, mas continuam sendo pecados. Porque o que nós temos hoje é uma teologia que está nascendo aí, uma teologia liberal, que está tomando conta de muitas igrejas, lidando com certas coisas que são considerados pecados, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e agora está se criando um Novo Testamento. É um testamento contemporâneo, onde certas coisas não são mais pecados, deixaram de ser pecados nessa perspectiva. E aí é um problema. É um problema. Até eu estava vendo hoje o Graconato, um pastor batista. Ele é batista, né? Isso. O pastor Batista, ele falando sobre isso, sobre essa questão de que a reforma, quando ela aconteceu, ela tinha as 5 solas, né? E que a visão de alguns era as Escrituras, porém não somente as Escrituras. A graça, porém não somente a graça. A fé, porém não somente a fé. Só a Deus a glória, porém a Deus glória, porém não somente a Deus glória. E a perspectiva da reforma sempre foi isso. Somente, somente, somente. Hoje nós temos uma igreja que não está olhando para isso. Então nós precisamos de uma nova reforma nessas igrejas. Não aqui na Gólgota, porque nós cremos nisso fielmente. Amém? Mas tem muitas igrejas aí que estão abandonando as Escrituras, dando lugar à experiência acima das Escrituras. Mesmo que a experiência contradiga as Escrituras, a experiência está validando, está sendo validada ao invés das Escrituras. E isso é perigoso. Certo? Isso é perigoso.
Amém? Então, nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Então, lá no verso 7 de Deuteronômio, quando Deus está trazendo toda a questão da lei, ele fala assim no versículo 7, ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, do seu Deus. Então, eles deveriam oferecer os sacrifícios e se alegrarem na presença do Senhor. Eles deveriam se alegrar pelos limites estabelecidos por Deus como forma de conduta para eles. Então, a vida cristã, e eu acho interessante isso na Bíblia, que ela é um desafio para mim, para você, num aspecto em que Deus fala, ame ao Senhor teu Deus. E é um interessante que é uma ordenança. Só que o conceito de alguns tipos de teologia é que o amor, ele precisa ser livre. Ele não pode ser obrigado. Ok? Não pode ser obrigado, segundo alguns conceitos que existem por aí. Diz que o amor você não pode obrigar. Porém, a Bíblia ela não trata dessa forma. A Bíblia não fala assim, olha, se você quiser amar a Deus, você ame. Não, é uma lei. Lei é o que é uma lei? Lei é uma coisa que você precisa fazer. É uma lei, é uma ordenança da parte de Deus. Não importa os meus sentimentos, porque a gente também confunde que amar a Deus implica em sentir algo por Deus. Chorar, se arrepiar, sentir uma emoção como você sente por uma pessoa, por um ser humano. Né? Eu, quando me apaixonei pela minha esposa, né? Ela não sei se apaixonou por mim algum dia, mas eu me apaixonei por ela. Né? Olhar para aqueles olhinhos verdes lá e tremia as pernas. Né? Certo? Então, mas para Deus não é isso. Com Deus não é isso. Deus não está preocupado com o meu sentimento para com Ele. Quando a gente fala assim, Senhor, eu te amo, essas palavras não tem nada a ver com sentir alguma coisa. Certo? Não tem nada a ver com sentir. E a gente vai ver o porquê que isso não tem a ver com sentir. Porque tem a ver com obediência. Servir a Deus tem a ver com obediência. Lá em 1 João, no capítulo 5, nos versos 1, 2 e 3, olha o que João fala. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? Certo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas ele continua assim. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Quem que foi gerado dele? Jesus. Daí continua assim. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Amém? Certo? Então, tem a ver com sentir alguma coisa por Deus? Tem a ver com estar apaixonado por Deus? Ah, eu só vou obedecer a Deus se eu estiver apaixonado, vendo coraçõezinhos saindo dos meus olhos. Não. Para quem é casado, sabe como é que a coisa funciona. Né? Paixão dura 2 anos e pronto. Né? Às vezes dura um pouco mais. Meu dura 25 anos, graças a Deus. Né? Mas é isso. Paixão é uma coisa que dura. Você não fica vendo borboletas todos os dias. Né? Certo? Mas eu não tenho dúvida de que eu amo a minha esposa. Porque eu obedeço ela. Certo? Então, a obediência ao que Deus estabeleceu é a minha declaração de que eu amo a Deus. Certo? Então, a praxis da obediência demonstra o meu amor por esse Deus. Então, eu posso chorar na presença de Deus, ter uma emoção por Deus, sair coraçõezinhos do meu coração por Deus. E aí eu não tenho prática nenhuma de obediência na minha vida. Eu vivo tropeçando, pecando contra Deus. Isso demonstra claramente que eu não amo a Deus. Então, o meu amor a Deus é demonstrado por meio da obediência. Amém? Certo? Aí ele continua assim, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E ele fala, e os seus mandamentos não são pesados. Certo? Não são pesados. Amém? Então, não é porque nós estamos no tempo da graça que a gente tem que falar, lasque-se os mandamentos, então vamos viver uma espécie de hipergraça agora. Que é esse conceito de que quanto mais pecado eu tenho, mais a graça vai abundar na minha vida. Então, não é isso.
Quem vive na praxis do pecado, propositalmente, para gerar essa tal da hipergraça, nunca entendeu nada. Ainda que o cristão não é movido por isso. A obediência do cristão, ela é movida por esse amor a Deus. E é racional, meus queridos. É racional. Eu acordo todos os dias, né? Eu tenho coisas para fazer no meu dia a dia. E para Deus, para minha esposa e para as pessoas que eu amo. Tem coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Certo? Então, por exemplo, tarefas simples em casa. Como é que a Kátia se sente amada em casa? Quando eu, por exemplo, pego a louça, né? A louça, e lavo ela? Não. Coloco na máquina para lavar. Entendeu? Amém? Lá em casa. A minha sogra é uma benção, queridos. A minha sogra é uma benção. E isso eu demonstro. Como é que eu demonstro amor por ela? Quando eu levo café na cama para ela. Entendeu? Vou lá em casa, vou lá embaixo, faço um cafezinho, levo um café na cama para ela. Ela se sente amada assim. Quando eu passo uma vassoura na casa, né? Quando eu passo um aspirador na casa, quando eu arrumo qualquer coisa que eu faço para ela, é assim que ela se sente amada. Certo? Então, o meu amor por ela é demonstrado por isso. Certo? Então, não é somente palavras, eu falo para ela o tempo todo que eu a amo. Para ela e para o meu filho, falo que eu amo eles o tempo todo. Né? Mas não pode consistir somente em palavras. Amém? E lá no versículo 9, voltando lá para Deuteronômio, no capítulo 27, olha que interessante. No versículo 9 fala assim: Então Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: façam silêncio e escute, ó Israel. E olha que coisa linda. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Então Deus está fazendo uma aliança com eles, propondo: ó, aqui está a minha lei, aqui estão os meus mandamentos, para vocês obedecerem. E esta é a aliança que eu estou fazendo com vocês. A minha aliança se propõe a isso tudo. Daí lá no versículo 15, ele vai falar, ó, a partir do versículo 15, Deus vai falar algumas coisas pesadas, como por exemplo, maldito. A frase sempre vai começar com maldito. Né? Uma pessoa maldita, aquela que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Então, Deus está trabalhando no quê? De novo, lá no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, novamente, Deus está trazendo à memória a questão de amar a Ele sobre todas as coisas, de não ter outro Deus diante dele. E ele vai trazer algumas outras maldições aqui, ligadas aos demais mandamentos, sempre trazendo detalhes que lá no decálogo está simplesmente descrito o pecado, mas não descreve detalhes, e aqui ele está tratando de detalhes. Lá no versículo 25, ele vai dizer assim, 26, maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Aí lascou. Daí lascou. Porque se é maldito quem não pratica toda a lei, significa que todos nós somos o quê? Malditos. Certo? Todos nós somos malditos. Porque nenhum ser humano consegue obedecer à lei na sua totalidade. Por isso que ela nos empurra para a graça. Daí lá no capítulo 28, no verso 2, olha o que fala: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então, quando a gente obedece a Deus, aqui o texto está falando, que a gente adquire, então, bênçãos na obediência a Deus. E ele vai descrever vários tipos de bênçãos aqui para a vida daquele que obedece à lei, aquele que vive segundo a lei. Mas, como nenhum de nós obedece à lei, o que acontece? Acontece aquilo que vem depois, que são as maldições. Depois o texto vai descrever todas as maldições daqueles que não obedecem à lei. E é interessante que, por exemplo, quando vai falar das bênçãos, começa ali no versículo 3, né, e acaba ali no versículo 14. Ele vai falar assim: não se desviem nem para a direita, nem
Isso, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Eu acho interessante isso. Por que que Deus falou isso? Olha, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita em relação aos mandamentos, para seguir outros deuses. Porque a impressão que dá no texto é que Deus está falando que todo pecado é uma afronta à sua divindade. Todo pecado é um grito humano buscando gritar a sua independência desse Deus em quem ele crê e buscando, de alguma forma, afirmar diante de Deus algum aspecto da sua própria divindade. Quando a gente diz, olha, eu não vou obedecer esse Deus, eu vou viver segundo o meu coração. Então eu estou dizendo que eu sou o Deus da minha vida, eu rejo a minha própria vida. É nesse aspecto que Deus está tratando aqui com aquele povo, né? E a gente é exatamente isso que o texto está apontando. Lá em Romanos, no capítulo 8, queridos, nos versos 15, 16 e 17, que resposta a dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao nos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Ou seja, antes a gente não queria saber de nada, certo? A lei trazia um tipo de condenação sobre as nossas vidas, e agora a graça nos empurra para um outro aspecto da vida, que é uma obediência a Deus numa outra perspectiva. Nós não obedecemos mais os mandamentos para alcançar algum tipo de salvação. Nós obedecemos os mandamentos porque nós amamos a Deus. Entenderam? Certo? Então, eu não lavo louça para não apanhar da Kátia. Também. Certo? Eu não lavo louça para não apanhar. Eu lavo louça porque eu amo a minha esposa. Não é porque ela mandou eu fazer, mas porque eu amo a minha esposa. Eu quero fazer algo que agrade o coração dela. E eu sei que fazer certas coisas na minha vida desagrada o coração de Deus, porque isso aqui é a expressão do caráter de Deus. Então eu não estou buscando salvação por meio da lei, porque por meio da lei alguém será salvo? Não. Não. Por isso que é a graça. Então a graça, ela me propicia, ela me capacita, então, finalmente, a viver essa vida para a glória de Deus, em obediência àquilo que Ele decretou para a nossa vida. Daí lá no verso 15, ele vai dizer, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês. Então, veja só, sobre as bênçãos, começava lá no versículo 3, acabava no 14. Mas olha as maldições. Começa no verso 16 e vai até o verso 68. Então, as maldições que são trazidas por causa dessa desobediência, praticamente é aquilo no qual cada um de nós estávamos vivendo. As maldições de Deus eram trazidas em nós por meio da nossa desobediência. E a Bíblia coloca assim, não coloca isso aqui, olha, se você desobedecer determinados pecados, mas coloca um todo. Olha, se você desobedecer em um ponto da lei, todas essas maldições virão sobre vocês. Aí eu fico pensando, puxa vida, né, cara? Imagine você estar ali no deserto e você ouvir da parte de Deus, olha, está aqui, ó, esses mandamentos estão aqui, vocês têm que viver isso daqui, ó. Certo? Se vocês viverem isso aqui, ó, vocês vão prosperar nisso daqui, sua família, suas colheitas, sua saúde, tudo em você vai prosperar, se você viver isso. Por outro lado, Deus coloca assim, ó, porém, meu querido, se você desobedecer isso daqui, ó, olha aqui o que vai acontecer sobre a tua vida. Deus traz toda essa renca de implicações pelo fato de nós desobedecermos a Deus. No capítulo 29, no verso 3, diz assim,
Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Daí eu acho interessante isso, o texto falar que Deus não tinha dado para eles um coração e um entendimento para compreender e conseguir e ter condições de vivenciar essa vida que a lei trazia sobre o povo. Lá no verso 9, mais uma vez ele fala, sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Lá no verso 18, queridos, eu estou pulando, queridos, porque é muito texto, não vou ler tudo para vocês. No verso 18, cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então, eu sempre vejo esse tipo de coisa também se manifestando, como quando algumas lideranças aparecem e começam a pregar um tipo de vida cristã liberal, né? Mais uma vez, tratando essa questão do pecado. Por que eu estou tratando, queridos, toda essa questão do pecado? Por causa do título dessa pregação, que é a idolatria ao pecado. Nós temos um problema com essa palavra pecado na nossa vida. Nós temos um problema. Alguém aqui acredita que você tem a capacidade de nunca mais pecar? Você pode garantir isso por si mesmo? Dizer assim, olha, nunca mais vou pecar. Mas nunca mais é tudo, absolutamente tudo. Certo? Tudo. É absolutamente tudo. Qualquer sentimento, qualquer ação e qualquer omissão, porque a gente olha a questão do pecado somente como uma praxis de algo, geralmente ligado a tchaca-tchaca na buchaca. Geralmente a gente pensa que pecado tem a ver com sexo, e ponto, acabou o nosso problema com pecado. Certo? Mas não é isso. Pecado pode envolver inveja, preguiça. Preguiça é pecado, queridos? Procrastinação é pecado? É ou não é? Tem gente aqui que tem problema com procrastinação? De enrolar, e enrola, né? Se enrola tudo para a última hora. Isso, como eu conheço gente assim, que deixa tudo para a última hora, para o último segundo. Daí no último segundo não dá tempo, está num desespero. Né? Certo? Então, quem nunca teve problema com procrastinação, por exemplo? E é pecado, é um erro. Comer demais, glutonaria é pecado? Então fala para a sua pança assim, ó. Pecador miserável. Né? Essa falta de domínio próprio que nós temos em nossas vidas, certo? Então isso é pecado. Aí entra outra questão, que não fazer o que deve ser feito é pecado também? E a gente deixa de fazer aquilo que a gente deve fazer, muitas vezes? Nossa! Eu acho que a gente mais deixa de fazer as coisas do que pecar. Justamente por isso, porque como a gente muitas vezes não está pecando, assim, em pecados descarados, muitas vezes, a gente, isso aí está bom, não estou pecando. E a gente se esquece desse tipo de ação aqui, que é necessário fazer e nós não estamos fazendo. Entende? Então, quando passa pelo crivo da lei, o crivo daquilo que é pecado, que a gente não deveria estar fazendo, por exemplo, ou estar fazendo, ninguém passa. Entende? Ninguém passa. Todos nós somos reprovados por causa disso. E aí, quando entra nessas questões que são trazidas muitas vezes, lidando com certas coisas na igreja, que eu falei, meu Deus do céu, né? A igreja até aqui estava vindo lutando contra certas coisas, aí vem a teologia liberal, coloca em xeque a fidedignidade das Escrituras, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus,
Daqui a pouco a gente começou a relativizar as questões absolutas das Escrituras, relativizando ela, dizendo que certas coisas deixaram de ser pecado, né, ao ponto em que certas igrejas estão, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo de uma igreja onde um pessoal de uma outra religião de afro foi na igreja e fizeram um culto afro, misturando com outras entidades espirituais, e foi feito um culto dentro de uma igreja, né, em nome de toda essa questão ecumênica, de aceitação, né. Então, meu Deus do céu, a Bíblia é clara, a Bíblia fala assim, a Bíblia chama os espíritos, dá nome aos espíritos, dá nome. Em alguns momentos ele fala assim, olha, Jesus expulsou espíritos dessas pessoas. Aí, ó, tá vendo? Espírito. Mas daqui a pouco, lá o texto vai falar assim, olha, Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Do que a Bíblia está chamando aqueles espíritos? De demônios. E o que são demônios nas Escrituras? Demônios são o quê? Anjos caídos. Certo? Então, a Bíblia em nenhum lugar ela fala dessa questão da necromancia no aspecto de uma possibilidade de um morto encarnar, ou uma médium falar por meio de um morto. Desculpa, um morto falar por meio de uma médium. A Bíblia não dá essa possibilidade, né? Alguns usam lá a questão de Samuel, né, quando Samuel relata lá a questão de Saul, quando Saul vai lá consultar a pitonisa. Então, eu já vi teólogo falando assim, não, mas a Bíblia fala que era Samuel. Né? A Bíblia fala que foi Samuel quem falou por meio da pitonisa, daquela necromante que estava ali. É o que eles falam. Mas não é isso que a Bíblia está falando, meus queridos. A gente precisa diferenciar uma coisa. Quando a gente fala assim, a Bíblia fala, isso não quer dizer que a gente está validando tudo o que a Bíblia está falando. Vou repetir. Quando a gente fala que a Bíblia fala, a gente não está dizendo que aquilo que a Bíblia está falando está sendo uma validação para a nossa vida. Por exemplo, a Bíblia fala que fulano adulterou. A Bíblia fala que fulano mentiu. A Bíblia fala várias questões do pecado humano. E daí? O que ela está falando? Ela está apontando que eu devo praticar aquilo na minha vida? Não. Então, quando ali Samuel está relatando, o livro de Samuel está relatando a história da pitonisa, quem que estava lá presente, experimentando aquela situação toda? Quem que estava? Samuel estava lá? Samuel voltou do mundo dos mortos para escrever um relato depois? Hã? Samuel voltou lá do mundo dos mortos e falou assim, olha, era eu que estava lá, encarnado na pitonisa, e eu que falei com Saul. É isso que a Escritura fala? Não. Certo? Samuel tinha morrido, Saul vai lá consultar a mulher. Quem que traz esse relato que depois é escrito lá? Quem que falou que era Samuel? Quem que foi? O próprio Saul. O próprio Saul. Ou o servo que estava com ele. Porque ele fala assim, a pitonisa fala assim, olha, vejo o ancião subindo da terra. Saul entende que é Samuel, ele fala assim, olha, é Samuel. Como é que ele sabe se ele não estava vendo? Se ele não viu nada? Como é que ele sabe que era Samuel? Então, a pitonisa estava tendo essa suposta visão, e aí entrega a profecia, e a própria profecia depois não se cumpre na sua integridade. Ok? E mesmo que se cumprisse, lembra quando eu falei sobre profecias esses dias? Que Deus permite que certas profecias se cumpram para testar o coração do povo. Mesmo lá que o Nostradamus profetize e se concretize, eu não devo seguir aquilo que Nostradamus ensina. Amém? Certo? Então, tome cuidado com essas coisas que são trazidas para dentro da igreja aí, e tudo aquilo que a pessoa fala assim, porque a Bíblia diz. Não, não é porque a Bíblia está dizendo que Saul disse que era Samuel, que era Samuel. Amém? Quem falou que era Samuel foi Saul. Está escrito na Bíblia, mas não significa que era necessariamente Samuel. Eu estou falando isso porque eu já vi pastores, teólogos reformados reafirmando que era Samuel.
falando com todas ali, era Samuel. Eu falei, meu Deus, então Deus permitiu que o espírito de Samuel viesse do céu, encarnasse na pitonisa, que era uma prática proibida, condenada à morte, quem fizesse tal coisa. Então Deus permite que Samuel venha do céu, desça sobre aquela mulher para falar com Saul, e aí eles falaram que Deus abriu uma exceção, entendeu? É um tanto perigoso. Deuteronômio 30, queridos, lá no verso 2, diz assim, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiveres espalhado. E eu acho uma coisa interessante nesse texto, porque isso daqui nunca se cumpriu em Israel. Deus nunca mais reuniu Israel, porque Israel falhou nisso daqui. Nunca mais foi possível Israel se reunir novamente. Hoje, quando você olha para a nação de Israel, você mas Pipe, a nação de Israel que se reuniu aqui no século passado, como é que conta isso? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. Esse Israel que você tem lá hoje é composto apenas de 2 tribos que restaram. Tá? As outras 10 tribos, todas se espalharam no mundo pagão, se misturaram com os pagãos e viraram os tais dos samaritanos, que era considerado um povo de raça impura, porque eram judeus misturados com pagãos e, portanto, todas as linhagens se perdiam. Então, não tinha mais no meio dos samaritanos pessoas da tribo de Simeão, da tribo de Ruben, da tribo das outras tribos, não tinha mais. Por quê? Porque misturou tudo. E, ao misturar, se perdeu a pureza da etnia que tinha ali. Somente Judá, quando voltou do cativeiro, e olha o que acontece, quando eles voltam do cativeiro, Esdras, Neemias, os líderes que estavam ali, vão orar a Deus para procurar uma orientação quanto ao que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Os judeus também tinham pecado, o mesmo pecado dos samaritanos. Eles também tinham casados com mulheres pagãs. E eles vêm desse exílio, voltam para a terra deles, e sabe o que Deus fala para eles? Mandem todas as mulheres de volta para a Babilônia e todos os filhos de volta para a Babilônia. E por isso foi possível Judá permanecer com a sua pureza étnica, da sua etnia. E aí, então, esses judeus passa a ser chamado de Israel, que é Israel que quando Jesus vem à terra. Então, quando Jesus está chamando de Israel, é somente a tribo de Judá que está ali. Porque a tribo de Benjamim, ela é inserida em Judá e se transforma apenas numa única tribo. Então, está ali, somente Judá. Tanto que Paulo era da tribo de Benjamim, né? Paulo era da tribo de Benjamim. Então, você não vê pessoas de outras tribos ali, somente judeus e da tribo de Benjamim. Entenderam? Então, isso daqui nunca aconteceu. Nunca isso se cumpriu. A não ser que nós vamos falar no aspecto em Cristo Jesus. Aí sim. Porque o que Jesus faz? Jesus pega os judeus e os samaritanos que se odiavam, que os judeus especialmente falavam dos samaritanos no aspecto repulsivo, entendiam que eles eram um povo repulsivo, que estava fora de estar em comunhão, eles não se misturavam. Vem Jesus, mistura tudo. E transforma tudo isso num único povo. Amém? Aí sim. E aí, esse único povo, misturado de judeus, samaritanos e gentios, o que eles são chamados? De igreja, mas tem outra coisa, que Paulo fala, nós somos o quê? O Israel de Deus. Amém? Então, nós somos o Israel de Deus em Cristo Jesus. Amém? Certo? Então, nós somos o Israel de Deus em Cristo Jesus. Então, lá no versículo 6, ele fala, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam.
E aí está aí a questão. Antes o povo estava pecando e Deus falou o quê? Eu não dei para vocês um coração para que vocês me amem, para que vocês me obedeçam, para que vocês vivam segundo os meus propósitos. Mas está aí a lei, ó, tentam cumprir. Se vocês não cumprirem ela, vocês vão ser malditos. A única forma de eu abençoar vocês é se vocês viverem segundo esses preceitos. E a gente vê a história de Judá e a história de Israel. Todos eles falharam. Todos eles falharam. Absolutamente todos eles falharam. Tanto que vem lá os profetas do Antigo Testamento falando. Jeremias, então, Jeremias gritava para o povo ir para o meio da praça, fazia teatro na praça, teatro da Jocum, né, Kenny? Fazia os teatros da Jocum lá na praça, tentando levar o povo ao arrependimento. Falei, vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer a Babilônia, Deus vai trazer o juízo sobre vocês. Vocês comerão os seus filhos por causa do cerco que vocês enfrentarão. E o povo não consegue se arrepender por causa dos malditos reis que estavam sobre Israel. Todos os reis de Israel pecaram contra Deus, com exceção dos reis de Judá, que a metade pecou e a metade não. Mas todos tinham um coração corruptível e especialmente pecavam a Deus por causa da sua idolatria ao pecado. Não tinha jeito. Aquele povo tinha se esquecido do seu Deus que tinha libertado eles do Egito e agora eles estavam se inclinando diante de outros deuses. Todos os reis de Israel fizeram isso. Se prostraram diante de outros deuses. E Deus ia lá, trazia juízo sobre aquele rei maldito. O filho dele assumia o lugar dele, pecava pior que o pai, e Deus trazia juízo sobre o maldito. E o filho dele assumia, pecava 10 vezes mais que o pai, e pecava de novo, até que chegou um ponto que Deus falou assim, chega. E a lei estava ali o tempo todo na cara deles, eles eram incapazes de obedecer à lei. Eles não conseguiam, porque o que a Bíblia está dizendo para mim e para vocês, meus queridos? Nós precisamos que Deus nos dê um coração novo. Nós precisamos que Deus coloque sobre as nossas vidas toda a capacidade para que nós o amemos e com amor a Ele, a gente consiga viver algum tipo de vida diante da Tua presença que agrade o coração dEle. E ainda assim, João o tempo todo precisa falar, olha, quem peca é do diabo. Primeira vez que eu li isso, eu já falei, né? Mas então eu sou do diabo, porque eu peco. Aí daqui a pouco ele fala assim, mas se alguém pecar, temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, aleluia. Então se alguém pecar, o que é? João está falando assim, olha, como eu conheço o ser humano, como todos nós somos feitos da mesma matéria-prima, então quando eu leio lá Israel pecando, eu falo assim, puxa vida, né? Se eu estivesse lá, seria a mesma coisa, né? Eu falo desses reis malditos, mas eu penso, mas o Pipo, se fosse rei, ia ser a mesma coisa. Eu já falei domingo passado que eu liberava geral se eu fosse rei. Não é? Se a gente é conduzido por nós mesmos, pelo nosso coração, é isso que acontece. E aí a gente precisa disso. O Senhor Deus dá um coração fiel. Ele dá um coração fiel. Então, a minha fidelidade, a tua fidelidade é fruto desse Deus que possibilita para cada um de nós essa fidelidade. Sem essa provisão de Deus na nossa vida, nós somos impedidos de servir a Deus. Por isso que eu sou muito inclinado para a questão da teologia reformada, porque a teologia reformada tem lá os cinco pontos, né? Que é depravação total. Não há ilusão. Todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Depravação total. Nós somos 100% depravados. Pecadores. Amaldiçoados pela lei. Malditos. Malditos. Não importa se eu pequei igual o Lucas, igual o Luciano, igual o Kelvin, não importa se eu pequei. Eu estou debaixo da mesma maldição, porque eu sou um pecador. Estou debaixo dessa. E nós cremos na graça irresistível. Porque ela precisa ser irresistível, porque eu quero resistir a ela. Eu não quero Deus.
Se a graça não for irresistível para mim, eu não quero Deus. Eu vou dar as costas para esse Deus. O tempo todo o Espírito Santo precisa me puxar pelo pescoço assim, vem cá, miserável. Porque se ele deixar, eu vou. Então eu não posso resistir. Depois a terceira, eleição incondicional. Porque ele precisa me dar esse coração. Ele precisa me eleger. Ele precisa me salvar. Ele precisa iluminar o meu entendimento para que eu entenda. Depois, expiação limitada, não precisa entrar no mérito. E perseverança dos santos. O quinto pilar é a razão pela qual eu estou aqui ainda hoje. Porque se não é o Espírito Santo perseverando em mim, eu não estaria aqui hoje. Nenhum de vocês estaria aqui, meu querido. Nenhum de vocês estaria aqui. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Tem gente que olha para esse tipo de teologia e fala assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver um tipo de espiritualidade onde eu não sou tão pecador, onde eu posso resistir à graça de Deus, onde eu tenho essa minha liberdade de dizer não para Deus, e eu quero perseverar por mim mesmo. Entende? Eu não quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Não quero isso para a minha vida. Uma vez eu fui chamado na Igreja Batista, na PIB, por uma ex-membro da Gólgota, diante de um pastor lá que eu nunca nem tinha ouvido falar no nome. Eu fui chamado lá e, por alguma razão, 2 pessoas da igreja iam casar e um deles era irmão dessa menina que me chamou lá. Quando eu vi, eu estava lá na frente desse pastor lá, tendo que prestar conta da minha vida para ele. Sendo que ele não era meu pastor, eu não sou batista. Por que eu estava lá? E o álibi era porque, supostamente, eu bebia cerveja. E eu saí daquele lugar, queridos, de verdade, assim, chorando, entrei no meu carro e chorei assim. Falei, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não devo nada para essas pessoas, nem para essa menina. Eu não sou mais pastor dela, e esse cara não é meu pastor, eu não devo nada para ele. Não devo satisfação da minha vida para esse cara. Entende? Não devo. Então, sim, o dia que eu achar que beber uma cerveja é pecado, obviamente eu paro de beber. Entende? Eu paro de beber. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto aqui, eu ia falar de alguma coisa, falei dessa história aí, acho que era uma precisava de cura no meu interior aqui, daí aproveitei o momento aí para... Vocês são os meus psicólogos, depois vocês me dão faz uma terapia comigo aí. No verso 16, queridos, olha o que fala o texto. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor. Então, é uma ordem que nós amemos o Senhor. E mais uma vez, amar o Senhor está ligado ao quê? À obediência. Mas obediência no aspecto de que isso vai me salvar, ou obediência porque eu amo o Senhor, como uma demonstração do meu amor ao Senhor. Então eu não vivo na praxis do pecado porque eu amo o Senhor, não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Também. Eu sempre falo, também. Hoje, ontem, conversando com a minha esposa, ela falando que não tinha medo da morte. Eu falei, duvido. Duvido, filha. O medo da morte está no nosso DNA. Entendeu? Não adianta. Entendeu? A hora que alguém chega com um revólver e ponta na tua cara, você não fica ali, ai, glória a Deus, vou para Jesus agora. Entendeu? Não dá. Entendeu? A hora que você descobre que você tem uma doença terminal, entendeu? Você não glorifica Deus. Ai, graças a Deus, vou morrer, vou para o céu. É uma balela. Todo mundo tem medo da morte, tem medo de morrer. Né? E aqui o texto está dizendo o seguinte, que nós temos que amar a Deus, certo? Eu quero encerrar, queridos, com Romanos 3, lá nos versos 19 e 20.
Está rápido aí, hein? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Aleluia. Amém? Então, para isso foi dada a lei. Para que todos nós ficássemos assim, ó, depravação total. Esse é o decreto da lei. Todo mundo está lascado. É isso. Para esse propósito foi dado a lei. Então, quando a gente lê nesse aspecto, você começa a entender aquilo que Deus está falando lá em Deuteronômio. Deus está preparando todo o ambiente para aquilo que aconteceria em Jesus. Então, a gente lê Deuteronômio e a gente não entende, mas caramba, Deus, se deu um monte de lei ali que ninguém consegue cumprir, olha esse bando de miserável ali, ó. Você vira as costas, os caras vão lá, mandam fazer bezerro de ouro, os caras se prostram diante de outros deuses. E aí o que a Bíblia revela para mim e para você é esse Deus que ama a gente apesar da gente. Esse Deus que ama esse povo apesar desse povo. E tudo isso conduzindo para chegar em Cristo, para que hoje nós pudéssemos viver a graça absoluta de Deus, essa graça irresistível, a qual nós não podemos resistir, porque só um imbecil resiste a ela. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é lindo o Evangelho, queridos. Como é lindo o Evangelho. Essa questão de que a gente pode acordar todos os dias, Senhor, eu sou um pecador, e obrigado porque o Senhor me ama, e eu quero nesse dia, Senhor, viver uma vida em obediência à Tua palavra, como demonstração de que eu também te amo. Me ajude, Senhor, porque sem o Senhor eu não consigo. É somente o Senhor que pode me capacitar a isso. Porque se deixar a gente sozinho com a gente mesmo, lascou. Atos 13:39, que estou quase encerrando. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Aleluia. Então, por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Amém? Então, por intermédio de Jesus, nós somos justificados. Aleluia. E não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, obedecer à lei não é uma busca de justificação, porque nós já somos justos. Amém? Certo? Você é justo, querido. Por que você é justo? Aí que está a questão. Há duas palavras na Bíblia que são compreendidas de modo errado. Eu estou escrevendo o livro sobre as contradições bíblicas, e uma das questões que eu respondi hoje, inclusive, foi isso. A salvação é pela fé ou pela lei? Então, os caras trouxeram lá um versículo de Paulo, no capítulo 2, onde Paulo fala assim, olha, que aquele que não tem a lei, no caso o gentio, se ele obedece à lei, ele é justificado por isso, certo? Ele se torna justo por causa que ele observa a lei, enquanto que o outro que tem a lei e não obedece é condenado. Porém, isso daí, Paulo não termina ali o assunto. Paulo continua o assunto, daí Paulo entra no capítulo 3 e ele descreve toda a questão. Ele fala assim, não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Todos estão afastados da glória de Deus. Todos, 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 todos. Todos, todas e todes. Todo mundo. Tá bom? Se não couber no todos, cabe no todes também. Todo mundo está afastado da glória de Deus. Não tem conversa. Amém, queridos? Certo? Todos estão separados. E aí Paulo vai falar isso. Paulo vai falar, olha, não tem jeito. Gálatas vai falar, não tem jeito. A justificação é somente pela fé. Então, primeiro você crê. E aí, como forma de crença, você crê e você ama a Deus. A tua vida é voltada para amar a Deus. E por isso, nós obedecemos a Deus. Dá lá em Gálatas 2:16,
Eu não sei o que está acontecendo aqui, porque os textos aqui falam uma coisa, aí fala outra coisa. Que... Aí outra questão, né? Não notei aqui, né? Mas encerrando, queridos, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Aleluia. Então, toda a lei, aquilo que Deus estipula para aquele povo fracassa para mostrar para a gente que se a gente não depender da lei, a gente está ferrado, porque não ia ser diferente com a gente se nós estivéssemos lá. É a mesma coisa, a gente está aqui, a gente conhece a graça, a gente conhece o amor de Deus, a gente tem o Espírito Santo em nossas vidas, amém? E ainda assim a gente é um bando de pecador, não é? Certo? Amém? Quisera eu poder dizer, nunca mais eu vou pecar na minha vida. Né? Quisera eu ter um botãozinho de santidade aqui, apertar esse botão e ponto final. Então, o entendimento errado dessas duas palavras, queridos, eu já estava esquecendo de falar das palavras, que é justo e santo. Quando a Bíblia vai falar de justo, é porque não peca? É porque obedece à lei? Não. É porque ele crê. Todo aquele que crê é justo. Se você crê, você é um justo. Amém? Certo? Se você crê, você é justo. Ah, Pipo, mas eu peco. Repito de novo. Justo é quem crê, não porque não peca. Todo aquele que crê é justo. Portanto, se você crê, você é justo. Amém? Quem é santo? É porque não peca? Não. Todo aquele que crê e recebeu em sua vida a justificação pela fé, foi santificado em Cristo Jesus e, portanto, é santo por causa daquilo que Jesus fez. Amém? Então, eu sou santo. Mas, Pipo, você peca. Volta a falar. Vamos voltar de novo. Justo é quem crê. Santo é todo aquele que foi santificado por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Por isso que Paulo podia escrever uma carta falando assim, olha, os santos que se reúnem lá no seminário Betânia todo domingo. Olha só, ele começava chamando todo mundo de santo. Daqui a pouco ele falava assim, raça de pecadores miseráveis. Não é? Aí você pode olhar, mas que contradição é essa, Paulo? Eu falei, não, não é contradição, porque nós somos justificados, somos santificados em Cristo Jesus. Amém? Nós somos um povo santo, separado para a glória de Deus. Amém? E isso não tira de modo nenhum o mérito, ou a possibilidade da gente chegar todo domingo aqui e falar assim, boa noite, pecadores, santos, porém pecadores, que erram, que falham, mas que são justos porque creem. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela lei, Senhor. Porque é a lei que identifica em nós essa depravação total que nós temos, Senhor. É a lei que aponta o quão miseráveis nós somos. É a lei que aponta toda a impossibilidade, Senhor, que nós temos de te amar por nós mesmos, de te adorar por nós mesmos. Tua palavra é clara, Senhor, quando diz que todos pecaram e todos estão separados da tua glória. Obrigado, Deus, porque a lei nos empurrou para a tua graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Obrigado por essa graça que superabundou nas nossas vidas, Senhor Jesus. O que seria de nós se não fosse a tua graça? A impossibilidade total que nós teríamos, Senhor, de ter qualquer tipo de relação contigo.
de agradar o teu coração, de sermos justos, de sermos santos, de sermos até mesmo teus filhos, Senhor. Dessas possibilidades da esperança de que um dia nós poderemos estar na tua presença para todos sempre, Senhor. De sermos a habitação do teu Espírito aqui, agora, nesse momento, Senhor. De termos essa vida eterna que é o teu Filho vivendo em nós, Senhor. Oh Deus, se não fosse a tua lei que nos empurrou para essa graça maravilhosa, Senhor. Essa graça irresistível que nos atraiu até a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa perseverança que o teu Espírito gera em cada um de nós, Senhor. Sem a qual seria impossível nós perseverarmos, Senhor. Se não fosse o Senhor em nós todos os dias, Espírito Santo. Estar completando a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, Senhor. O que seria de nós, Senhor? Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por nos amar primeiro, por nos atrair para a salvação em Cristo Jesus. Por esse amor poderoso que o Senhor tem demonstrado por cada um de nós. Em teu nome, Jesus. Amém.